Bom dia, gente. Bom dia, paz. Tudo bem com vocês? Tudo certo, graças a Deus. Bom, acho que essa experiência de trazer a palavra, assim, para mim em especial, é muito desafiador, assim, porque é de uma responsabilidade muito grande, né? A gente ser direcionado a levar a palavra de Deus para o povo de Deus. Enfim, isso é uma missão que me traz assim um temor muito grande, por isso peço a ajuda de vocês, a compreensão de vocês. Enfim, acho que é a terceira vez que eu estou tendo a experiência de expor aqui no púlpito da igreja a palavra. As outras duas que eu tive foram em Campinas, há muitos anos atrás, mas Deus há de me dar graça para conseguir concluir aqui a exposição. Eu só queria que botasse o cronômetro para mim ali, porque eu vou sofrer do mal que eu faço Jeremias passar todo fim de semana. Bom, hoje eu quero contar um pouco para vocês da história do profeta Elias. O profeta Elias foi um dos maiores profetas, se não o maior profeta da Bíblia, e ele foi um homem que não conheceu a morte. Elias foi arrebatado diretamente para o céu. Elias não conheceu a morte. E o profeta Elias surge na Bíblia num contexto lá do livro de 1 de Reis. Brincadeira. Brincadeira. Primeiro livro do profeta, primeiro livro aos reis. No capítulo 12, o capítulo 12 conta um pouco da história de como o reino de Israel estava dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá, né? O reino do norte e o reino do sul. O capítulo 16 mostra quem governava Israel no tempo em que Elias foi levantado como profeta. Quem reinava era Acabe, o rei Acabe. O rei Acabe se casou com Jezabel. O rei Acabe era um dos reis mais ímpios da história, e ele se casou com Jezabel, que há quem diga que foi a pior mulher da história. Era uma mulher muito cruel, rebelde, sedutora, manipuladora, dominadora, e Jezabel perseguiu os profetas de Deus ali em Israel. Ela impôs o culto a Baal no reino de Israel. E para a gente começar a estudar aqui a história de Elias, vamos abrir aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na NVI. Vou ler primeiro do versículo 1 a 7, que diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então disse o Senhor a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para que levem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao rio de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Bom, notem que nesse contexto em que Israel vivia, de um culto a Baal, onde Jezabel instituiu o culto a Baal. Baal era o deus da fertilidade, da prosperidade, e Israel era uma terra próspera. E o povo começou, depois dessa imposição de Jezabel, o povo começou a acreditar que a prosperidade que Israel tinha era por conta de Baal. E é interessante como o primeiro ato do profeta Elias foi mandar que cessasse a chuva.
Isso justamente para que fosse desconstruída essa ideia de que Baal era o provedor do reino de Israel. Baal era um deus pagão e o povo passou a acreditar que Baal quem estava provendo para o reino de Israel. E é interessante como a primeira ordem, a primeira palavra de Elias aqui foi para que não caísse nem orvalho nem chuva nos próximos anos na terra de Israel. E eu acho interessante como logo depois, obviamente, vieram tempos de seca e de fome na terra de Israel. Eu acho que o primeiro destaque que a gente pode tirar aqui é como Elias era um homem íntimo de Deus. Porque eu fico me pensando assim, quanta ousadia, né? Depois de uma instituição, sabendo que Acabe e que Jezabel eram reis tão duros que perseguiram os profetas de Deus, Elias sustentar isso, né? Se levantar e dizer para o rei, não vai mais chover aqui. E de fato não choveu. E vieram tempos de seca e de fome na terra de Israel. E no versículo, a partir do versículo 2, conta que o Senhor disse a Elias para que ele se escondesse no riacho de Querite. Eu acho curioso, porque depois de Deus dar tanta, assim, mandar Elias dizer uma palavra com tanta ousadia, do tipo, eu vou desconstruir tudo que vocês acreditam, o segundo passo foi, foge, se esconde. Porque, obviamente, enquanto não chovia sobre a terra de Israel, o povo começou a sustentar uma ira contra o profeta Elias, principalmente instigada pelos reis naquela época. E o Senhor mandou que Elias se escondesse. Por quê? Porque Deus queria que Elias fosse para a escola do deserto. Deus queria trabalhar com Elias, trabalhar no coração de Elias. Mas Deus manteve Elias. Deus trouxe sustento para Elias. Porque enquanto ele estava, o riacho de Querite era um lugar afastado da cidade, era praticamente um deserto mesmo. E eu acho interessante porque Deus trouxe ainda assim o sustento para Elias. Deus continuou ali de uma forma tão inusitada, né? Quer dizer, Deus mandou que os corvos alimentassem Elias. Deus podia ter construído um oásis ali para Elias, para que ele passasse esse tempo de descanso, de trabalhar, mas não. Deus mandou os corvos alimentarem Elias e que Elias bebesse da água que manava daquele riacho. Mas, um pouco depois, obviamente também por consequência da falta de chuva, o riacho também secou. Porque não caía, diz o versículo 7, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então, obviamente o riacho secando, Elias também perdeu o seu sustento. E eu me coloco na posição de Elias no sentido de, poxa, eu estou fazendo algo tão ousado, Deus me mandou me esconder, porque a gente sabe, para um profeta, para um pregador, tudo que ele não quer é se esconder, ele quer aparecer, falar, pregar. E Deus manda que Elias se esconda e ainda assim testa os limites da fé de Elias. Porque Deus dá a provisão para Elias, mas chega uma hora que essa provisão acaba. E ele estava no centro, exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E ainda assim, a provisão acabou. Elias não fez nada de errado. Elias estava fazendo exatamente o que Deus queria que Elias fizesse. Mas a provisão de Elias acabou. Logo que a provisão de Elias acaba,
O Senhor diz no versículo 8, né, seguindo aqui o texto. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Mais uma vez aqui Deus nos surpreende. Porque Ele junta uma pessoa faminta, que já tinha cessado o seu mantimento, e ele manda Elias procurar quem? Uma viúva. E outro ponto interessante é que, imagine naquela situação, se o riacho de Querite, onde Elias estava, bebendo a água ali, já tinha secado, imagina o restante da terra de Israel. Imagina o nível que já estava a perseguição a Elias. E ainda assim, Deus manda que Elias saia de onde ele está e ande muito. Aqui, a gente não consegue ter uma compreensão aqui exata, mas não é como se ele fosse daqui para Massa Pura. Ele anda muito atrás dessa viúva. E aqui traz a ideia de que, como Elias confiou em Deus, né? Imagina só, todo mundo te procurando, todo mundo querendo a sua cabeça, porque a perseguição a Elias nessa altura já estava muito intensa. E ainda assim, Deus foi lá e mandou que ele fizesse uma viagem para encontrar com a viúva. Mas Deus protegeu Elias. Deus escondeu Elias. Nos versículos 10 a 12, a gente lê aqui: Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois eu e meu filho morreremos. Eu acho esse trecho assim muito impactante, porque Deus mandou que o profeta Elias fosse buscar mantimento atrás de uma pessoa que não tinha mantimentos para ela. A gente percebe que a situação dessa viúva era tão grave que ela termina dizendo que depois de fazer a última refeição, quer dizer, ela tinha convicção de que aquela seria a última refeição dela. Ela fala que ela e o filho dela estariam entregues à morte, morrer de fome. E Deus manda Elias procurar essa mulher para trazer o seu sustento. Os versículos seguintes, do 13 ao 16, a gente lê: Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Olha que coisa interessante, né? Elias fala assim, Elias testa a fé dessa mulher assim, no último, né? Porque ela tinha um pouquinho para fazer a última refeição para ela e para o seu filho, para que eles morressem de fome na sequência. E Elias vai lá e fala assim: não, espera um pouquinho aí. Faz o plano seu aí, mas primeiro você dá para mim. E depois o resto, você prepara uma refeição para você e para o seu filho. Versículo 14: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Aqui Elias entrega uma palavra de prosperidade para aquela viúva.
ele mostra que, olha, se você fizer conforme Deus ordenou, você não vai passar por esse momento em que todo mundo está sofrendo, em que todo mundo está passando dificuldade. Você não vai passar por esse momento. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Olha que coisa forte. Elias levou aquela mulher ao limite. Ele falou para ela assim, olha, se você confiar no que eu estou dizendo, na palavra que Deus me manda te entregar, não vai faltar o provimento para você, para o seu filho e nem para mim. Olha que interessante. No versículo 15 continua. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Versículo 16. Sempre haviam farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém. Continuando aqui no versículo 17. Assim, tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Que baque. Aquela mulher, ela foi testada ao seu limite, e naquele ambiente onde Deus estava fazendo milagres, estava trazendo a provisão, aconteceu uma tragédia. Não bastasse o cenário do reino de Israel naquele tempo, dentro da casa daquela mulher, as pessoas estavam assim, aproveitando de um milagre, de uma bênção extraordinária, e ainda assim a casa daquela mulher sofreu um baque. E eu acho interessante porque no versículo seguinte, o 18, ela fala assim, disse ela a Elias, homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Ela tenta culpar Elias da morte do filho dela. Ela joga suas frustrações para Elias. Ela tenta, numa situação de pânico, de desespero, ela tenta culpar Elias do que estava acontecendo. Olha, você não veio aqui, você entrou na minha casa, fez o que você fez, agora meu filho morreu, a culpa é sua. No versículo 19. Elias, porém, respondeu, dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Versículo 20. Então Elias clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, por que me trouxeste desgraça a essa viúva, que me recebeste em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Versículo 21. Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, por favor, permita que a vida volte a esse menino. Eu acho muito interessante porque a Bíblia não fala até esse momento da história de nenhuma ressurreição. Ninguém conhecia isso. E Elias, eu imagino que aqui até tenha se sentido um pouco culpado, no sentido de, olha, sou homem de Deus, a prosperidade estava abundando nessa casa, agora essa mulher está me culpando, ela foi tão gente boa comigo, me recebeu aqui. Ele não responde à frustração daquela mulher, e ele pega o menino dos braços dela, o defunto, sobe com ele para o quarto onde ele estava hospedado e pede ao Senhor que o Senhor volte a vida daquele menino. Mais uma vez a gente vê aqui a ousadia de Elias. Elias, mais uma vez movido por um sentimento talvez de culpa, de meu Deus, por que essa mulher está passando o que ela está passando? Ele vai, sobe ao quarto
e faz essa oração. E o versículo 22 diz que o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Aqui, mais uma vez, a oração de Elias é ouvida. O versículo 23 diz: Elias o levou para baixo e o entregou à sua mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Eu acho muito interessante esse versículo 24, porque, quer dizer, dá a impressão de que enquanto Deus estava provendo ali, estava legal. Depois que Elias ressuscitou o filho daquela mulher, daquela viúva, aí que ela disse: agora eu tenho certeza que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Aqui ela testifica Elias, a vida de Elias, as palavras de Elias, ela confirma no sentido de, não, beleza, agora é inegável o fato de que Elias estava com o respaldo de Deus ali, operando. E continuando aqui no capítulo 18, a história continua contando o confronto no Monte Carmelo. O começo do capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. Versículo 3. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales da terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Olha que interessante o contexto, né? Até Acabe estava perdendo tudo que tinha. Acabe mandou Obadias procurar um lugar onde ele pudesse manter alguma coisa do que sobrou. E a gente está falando do rei. Imagina o povo. Versículo 6. Então, dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Eu acho interessante porque, bom, aqui o plano de Deus é incrível, né? Obadias foi para caminhar justamente para a direção em que Elias estava vindo encontrar com o rei. E Obadias era temente a Deus. E assim que Obadias foi de encontro, encontrou o profeta Elias, ele ficou surpreso, né? E no versículo 8, Elias respondeu: sim, sou eu. Agora vai e diga ao rei: Elias está aqui. E aqui no versículo 9, a gente vê uma coisa muito interessante. Obadias, porém, protestou: que mal lhe fiz para que me enviaste para morrer nas mãos de Acabe? Por que Obadias teve essa reação? Não estava provado de que Elias era profeta de Deus? De que Elias era a boca de Deus? E Elias manda Obadias ir entregar uma palavra ao rei, e ele tem medo. No versículo 10 explica o medo de Obadias. Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. E a cada vez que lhe diziam: Elias não está aqui, o rei Acabe fazia aquela nação jurar que tinha falado a verdade. Versículo 11. E agora diz o Senhor, agora o Senhor diz: vá e diga ao rei que Elias está aqui.
Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor durante toda a minha vida. Obadias tinha tanta certeza de que Deus estava com Elias, que quando Elias mandou Obadias ir avisar ao rei que Elias estava vindo, para que ele fosse de encontro, Obadias ficou com medo de que o Espírito do Senhor levasse Elias para outro lugar, para que Elias não fosse morto pelo rei. Versículo 13. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. 14. Agora o Senhor diz: vai e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Aí Elias conforta Obadias e diz: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Elias teve que dizer em alto e bom som, em nome de Deus, que ele se apresentaria perante o rei Acabe, para que Obadias sentisse segurança em fazer o que Elias estava pedindo. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Versículo 17. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Olha que sai lá. Versículo 18. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família é quem são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Versículo 19. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Versículo 20. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então siga a Baal. O povo ficou em silêncio. Aqui eu faço uma pausa para refletir que Elias confronta o rei. E Elias propõe ao rei: beleza, Baal é bom, Baal é o cara, Baal é quem trouxe a provisão para o povo, então vamos fazer a prova de fogo. Vamos subir toda a nação, o rei e os profetas desses deuses pagãos. Vamos fazer um teste, uma prova de fogo. E chegando nesse dia, Elias se colocando diante do povo, de novo no 21, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então siga a Baal. Quer dizer, um povo que sabia, que conhecia Deus, que confiava em Deus, passou a acreditar em Baal, num Deus pagão. E vendo que Baal não estava resolvendo a situação, o povo ainda se via idólatra. E Elias, assim, a gente vê que Elias estava muito descontente com essa situação e ele coloca o povo em xeque. Vai ser Deus ou vai ser Baal? O que está acontecendo? E o povo ficou em silêncio. Versículo 22. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos,
que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e coloquem sobre o altar, e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. 24. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. E todo o povo concordou. Quer dizer, Elias propõe que façam um teste de fogo, literalmente. Vamos erguer um altar aqui, colocar lenha, colocar 2 novilhos. Um fica com vocês, outro fica comigo. E vamos chamar, vocês chamam o Deus de vocês, eu chamo o meu Deus. O que responder com fogo, matamos a charada. E o povo concordou. Diz aqui o final do 24, e todo o povo concordou. E o 25 começa dizendo, então Elias disse aos profetas de Baal, comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. 26. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam, ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. Dançavam em volta do altar que haviam feito. E a gente sabe que, obviamente, não ia ter uma resposta aqui, né? E no 27, começa dizendo, por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Eu imagino como deve ter sido para Elias esse momento, né? Elias já sabia o que estava fazendo aqui, mas aquele povo estava tão cego diante da adoração a Baal, que mesmo eles passando fome, na terra onde eles estavam cultuando o Deus da provisão, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, eles ainda assim seguiam crentes de que Baal era o seu Deus. E Elias, então, sabendo que Baal não ia responder, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando, ou dormindo, e precisa ser acordado. Olha que tonzinho de Elias, né? Elias estava, além dele dizer com ironia, obviamente, que sem dúvida ele é um Deus, Elias coloca nesse Deus que eles estavam adorando características que são, assim, eu correlaciono elas de pessoas, né? Limitações humanas. Quer dizer, que Deus que precisa estar viajando, que Deus que precisa estar dormindo, e precisa ser acordado. Vocês estão adorando o quê? Isso é um Deus? O Deus de vocês dorme? O Deus de vocês viaja? 28. Então gritaram mais alto e, como era de costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Olha que forte isso. Eles eram tão crentes em Baal que eles se cortaram. Eles se sacrificaram por Baal. O 29 diz, agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Tivesse pelo menos um cachorro latido, mas não houve sequer um som, nem resposta, nem reação alguma. No versículo 30, então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. 31, pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente.
Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela terceira vez. E eles seguiram sua instrução. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Olha como Elias vai além, né? Quer dizer, o desafio era o quê? Botar lenha, botar um novilho em cima do altar, fogo, acabou. Elias foi além. Elias pegou, mandou construíssem ali um riacho ali, encheu 3 vezes de água, quer dizer, encharcou aquilo ali, que só um milagre para aquilo ali pegar fogo. Ele quis pôr a prova. E no versículo 38 diz: no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira e as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Aqui, muita coisa interessante nesse versículo. A primeira frase do versículo, no mesmo instante, quer dizer, enquanto eles estavam lá já há um bom tempo, tentando ali invocar Baal, para ver se Baal estava dormindo ou se ele estava viajando, quando Elias disse, no mesmo instante Deus atendeu. Para provar que Deus é Deus. E o fogo que o Senhor mandou, ele queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quer dizer, foi muito além do que havia sido combinado. Quer dizer, muito além do que foi proposto. Muito além do que era necessário. Às vezes, se Deus só botasse fogo ali do jeito que havia sido combinado inicialmente, já estaria provado que Deus é Deus. Mas não. Versículo 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: ó Senhor, o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quisson e ali os matou. Aqui, obviamente, a gente vê que o povo confirmou, o povo teve a prova de que Deus é Deus. Agora não restam mais dúvidas. Baal foi desconstruído. Baal não existe. Baal é uma imagem. E o povo aceitou isso. O povo testificou isso. E o povo, logo que viu, se prostraram. Colocaram seu rosto sobre o chão. E disseram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. E logo na sequência, Elias mandou que prendesse os profetas de Baal, os 450. E Elias levou eles para o riacho e Elias matou os profetas de Baal. No versículo 41 diz: em seguida Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Aqui o Senhor já tinha dito que ia mandar chover. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. Depois disse ao seu servo: vá e olhem na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: aponte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá.
Olha que coisa interessante, né? Aqui, o povo, acho que depois de 3 anos sem chover, com toda a agricultura destruída, eu imagino que já não devia existir quase mais vida em Israel. Logo na sequência, Elias já começa a dizer que a tempestade estava vindo. Quer dizer, não veio uma nuvem, não começou a cair o orvalho primeiro, não. Veio uma tempestade. E ele ainda Elias, com um jeitinho sarcástico dele, ainda fala para ele assim, ainda fala para Acabe: aponte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Quer dizer, se você não correr, você não vai chegar, porque a chuva não vai deixar você chegar. Versículo 45. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. 46. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente dos carros de Acabe até a entrada de Jezreel. Impressionante. Eu observando assim o capítulo 18, eu vejo como tudo terminou muito bem para Elias, né? Elias conseguiu fazer o povo se voltar a Deus. Elias conseguiu provar que Baal não era um Deus, que o sustento do povo não vinha de Baal. Elias colocou o rei Acabe em posição de vergonha por ter feito o que fez com o reino de Israel. E agora todo o povo sabe que Elias é um homem de Deus e que Deus existe e que é quem sustenta a nação. Que vai voltar a ser uma nação próspera a partir de então. No capítulo seguinte, o capítulo 19, diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado os profetas de Baal. No versículo 2 ele diz: por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Aqui desandou tudo. O que aconteceu com o Elias que terminou o capítulo 18? Elias terminou quase como um herói. Porque ele mostrou, ele trouxe a prova como o único profeta que sobrou no reino de Israel. Ele trouxe a prova, Deus, e mostrou para a nação que Deus era Deus. Quer dizer, ele terminou por cima da carne seca. Ele conseguiu atingir os seus objetivos. Mas agora ele pede, logo depois que Jezabel descobre o que Elias tinha feito, ela manda que o reino fosse atrás de Elias para que matasse Elias, pelo que ele fez com os profetas. E eu acho interessante como Elias não reagiu com o mesmo vigor, com o mesmo sarcasmo, com a mesma ousadia que ele fez no capítulo 17 e no capítulo 18. Ele começa o capítulo 19 com medo. O versículo 3 fala muito claro: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Um homem que experimentou do favor de Deus de forma tão próxima, teve medo e fugiu. E foi além. Ele pediu a morte. Eu acho que a gente pode olhar para essa história com um contexto um pouco diferente. Enquanto o povo podia estar vendo Elias como um herói, Elias estava esgotado.
Elias havia enfrentado uma série de eventos físicos e emocionais desgastantes antes de chegar ao deserto. Ele havia desafiado os profetas de Baal em um confronto espiritual e físico no Monte Carmelo, seguido pela matança dos profetas de Baal. E aqui a palavra é essa mesmo, foi uma matança. Elias promoveu uma matança. Eram profetas de Baal, quer dizer, eram pessoas que pregavam mentiras, a falsidade, eram. Que destruíram a crença do povo de Israel, eram. Mas Elias matou todas essas pessoas. Elias então fugiu para o deserto com medo pela sua vida, e após o confronto com os profetas, e ameaçada pela morte, ameaçada por Jezabel, que é a esposa do rei, Elias se sentiu isolado. Elias expressou o desejo de morrer, pedindo para que Deus tirasse sua vida. E olha como isso é contraditório, porque ele fugiu por ter sido ameaçado de morte, mas nessa fuga passa a ver a morte como solução. Engraçado isso. Quer dizer, ele fugiu de onde ele estava, porque Jezabel estava falando que ia matar ele, ele se escondeu, e aí ele passou não, então, para mim deu, eu quero morrer. Contraditório isso, né? Imagina se Deus ouvisse todas as orações de Elias também. Quer dizer, mesmo Elias, um dos maiores profetas na Bíblia, passou por um momento difícil. Elias estava exausto. Ele disse a Deus que estava sozinho e que seus esforços não valem a pena. O texto não fala explicitamente, mas os versículos seguintes dão a ideia de que Elias não estava comendo nem bebendo. Eu vou ler aqui os versículos seguintes. Versículo 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que vem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O que Elias tinha, os sintomas de Elias é o que hoje a gente conhece como depressão. O fato de ser profeta de Deus não livrou Elias da depressão. O fato de sermos cristãos não nos impede de passarmos por fases ruins na vida, por momentos de solidão, de tristeza, de angústia. Elias não era um homem depressivo. Elias estava passando por um momento de estresse muito alto e não soube lidar com isso. Quantas pessoas a gente não conhece que pode estar passando pela mesma situação, está passando por um momento difícil? Essa pessoa tem demonstrado? Está passando por um momento difícil? Só Deus conhece o interior de alguém. Pode ser que a pessoa do seu lado não mostre fraqueza, e a pessoa do seu lado pode ser tanto literalmente a pessoa que está aqui do seu lado, como a pessoa que convive com você. Seu chefe, seus colegas de trabalho, sua esposa, seus filhos. Pode ser que esteja sempre com um sorriso no rosto. Mas será que essa pessoa está bem mesmo? E os versículos seguintes mostram como Elias saiu dessa. Do 5 ao 7, que a gente acabou de ler, mostra que Elias saiu com descanso e com nutrição.
porque Deus enviou um anjo para fornecer comida a Elias e água 2 vezes. 2 vezes. Enquanto ele estava no deserto. Isso demonstra a importância de cuidar do bem-estar físico, incluindo descanso e nutrição adequada, que podem afetar significativamente o estado emocional de uma pessoa. Dos versículos 8 a 18, Elias teve um encontro com Deus. No mesmo local que era o Monte Sinai, onde Moisés havia encontrado com Deus. Lá Elias pôde se relacionar com Deus e expressar sua angústia. A presença e a comunhão de Deus podem trazer consolo e direção em tempos difíceis. Nos versículos 15 a 17, Deus ouviu as queixas de Elias e Deus respondeu a Elias. Ele deu a Elias uma nova missão, um senso renovado de propósito. Compreender a vontade de Deus e ter um senso de propósito podem ser fatores motivadores na superação da depressão. No versículo 18, Deus revelou a Elias que havia um remanescente fiel em Israel. Pessoas que não haviam se curvado a Baal. Isso poderia ter dado a Elias um senso de não estar sozinho na luta espiritual. O apoio social e o contato com outros podem ser muito benéficos para as pessoas que lutam contra a depressão. Deus não se revelou a Elias através de fenômenos espetaculares, como vento, o terremoto ou o fogo, conforme a gente lê a partir do versículo 12. Mas através de uma voz mansa e suave. Isso sugere a importância de ouvir a voz de Deus em momentos de angústia, muitas vezes em momentos de silêncio e reflexão. Eu acho interessante como Deus foi sensível ao se revelar de uma maneira calma para o profeta. Deus não foi lá e repreendeu Elias. Você é louco? Você é criança? O que você tem na cabeça? Olha o que você acabou de fazer. Não. Deus foi de maneira mansa, calma, ouviu Elias, tratou de Elias, mandou o anjo alimentar ele por 2 vezes. Deus não fez nenhuma cobrança e nenhuma repreensão a Elias. Inclusive, a gente percebe que a gente pode tratar com as pessoas que passam pelo mesmo problema da mesma maneira. A gente não precisa, ficar cobrando, ficar martelando, ficar repreendendo. Uma fase depressiva não define uma pessoa. Ser é diferente de estar. E depressão é um estado. A história de Elias nos diz que em momentos de tristeza e depressão é preciso ressignificar a vida e os relacionamentos. Lembrar que Deus está por perto, cuidando, que Deus te valoriza e te ama incondicionalmente. Não deixe que palavras de desânimo entrem no seu coração. Você é filho de Deus. Ele te sustenta, renova suas forças e te dá coragem. A depressão pode ser uma batalha difícil, mas você não está sozinho nessa jornada. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na adversidade. Isaías 40, 31 diz que mais aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Provérbios 3, capítulo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isaías 41, 10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. João 14, 27 diz: não deixo a paz,
Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Bom, eu tive que encurtar um pouquinho aqui, por causa do tempo. Mas eu queria encerrar com uma oração. Queria que você que sente que precisa de ter as suas forças renovadas, você que sente que tem passado por um momento difícil na vida, que tem passado por um momento muito intenso, um momento muito complicado, um momento de tribulação, eu queria que você repetisse essa oração comigo em voz baixa. Vamos fechar os olhos, se concentrar nesse momento. Querido Deus, neste momento de profunda tristeza e escuridão, eu me volto a Ti, em busca de cura e de conforto. Tu és o Deus que conhece o mais íntimo do meu coração. E Tu conheces as lutas e a dor que eu enfrento. Envolve o meu coração com a Tua paz, que ultrapassa todo o entendimento. Livra-me do peso esmagador, da depressão e da angústia. Ajuda-me a encontrar alegria em Tua esperança, sabendo que és a minha esperança. Peço que o Senhor restaure a minha mente, o meu espírito, remova todos os pensamentos negativos e os sentimentos de desespero. Preenche-me com a Tua luz e o Teu amor. Senhor, guia-me para as pessoas e os recursos que podem me ajudar nessa jornada. Ajuda-me a aceitar apoio daqueles que me cercam. Tu és a fonte de toda alegria e felicidade. E eu Te peço que transbordes no meu coração a Tua alegria divina. Dá-me discernimento espiritual, para que eu possa compreender a Tua vontade e seguir os Teus caminhos. Ajuda-me a viver em uma vida de santidade e retidão a Ti. Espírito Santo, quero ser sensível à Tua orientação e à Tua voz em minha vida. Ajuda-me a ouvir e a obedecer a Tua direção, para que eu possa viver em acordo com o propósito que Tens para mim. Oro para que, ao ser cheio do Teu Espírito Santo, eu experimente uma transformação profunda e duradoura em todas as áreas da minha vida. Que a Tua presença seja a minha força, a minha paz, a minha alegria. Dá-me força para enfrentar cada dia e coragem para sustentar os desafios. Ajuda-me a lembrar que, mesmo nas minhas fraquezas, a Tua graça é suficiente. Abra o meu coração e a minha mente para a Tua presença, Espírito Santo. Remove qualquer obstáculo que possa me impedir de receber plenamente a Tua habitação em minha vida. Deus, eu Te agradeço pela presença constante e pelo Teu amor incondicional. Agradeço por ouvires essa oração e por derramares Tua alegria sobre mim. Confio em Ti para me curar e me restaurar. Amém.